Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio, na verdade, o terceiro episódio do podcast do Bengalas, uma comunidade de apoio a filhos de pais idosos. E, como o próprio nome diz, bengalas são usadas para nos manter em pé e nos manter caminhando. E como filhos de pais idosos, representantes da famosa geração sanduíche, nós precisamos nos apoiar para dar conta de apoiá-los e seguir em frente. E esse podcast ele tem a intenção de instrumentalizar esses filhos de pais idosos e nós estamos trazendo sempre profissionais que possam contribuir para que a gente tenha uma melhor relação com o nosso envelhecimento e com o cuidado de nossos pais. Eu sou Marta Castro, fundadora do Bengalas, e trago hoje aqui dois convidados muito especiais. Alan Santos, que é fisioterapeuta, que trabalha muito com idosos. Eu digo que ele é mais do que um fisioterapeuta, ele é quase um psicólogo de idosos. E temos também aqui Marília Simões, que é membra, eu aprendi essa palavra agora, membra, não é membro, membra da comunidade Bengalas, filha de mãe idosa, e que também vai participar aqui, é jornalista, vai participar dessa conversa e compartilhar também suas dúvidas e experiências. Mas agora eu vou passar para que eles se apresentem melhor, né? Então, por favor, Alan, conte aí um pouquinho quem é você. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui presente e poder contribuir com essa comunidade que tem um papel bastante especial, né, dentro da vida de todos. Bom, meu nome é Alan Santos, eu sou fisioterapeuta, formado na Universidade Católica de Salvador. E eu gostaria também de aproveitar e mandar um abraço para as grandes mestras, né, e que são autoridades dentro desse tema. E eu espero poder representá-las bem aqui, que é a professora Elane Cartacho e a professora Silvana Monteiro. Bom, é isso, eu sou fisioterapeuta. E o caminho que me levou à fisioterapia foi a dança, porque fiz formação de dança, fui bailarino profissional, daí migrei para o Pilates e do Pilates estou aqui eu na fisioterapia. Eu não sou um especialista no tratamento do idoso, eu não me especializei para tal, mas engraçado assim como antes mesmo de me tornar fisioterapeuta, a minha experiência com um grupo de idosos foi bastante intensa, porque eu era bailarino naquela época, e minha mãe, que faz parte de uma comunidade da Igreja Católica ali no IAPI, eu percebi que minha mãe estava muito parada, assim, precisando se mover, precisando fazer atividade, e sabia que ela fazia parte de um grupo de idosos que frequentava aquela comunidade. Eu falei assim, minha mãe, por que você não junta essa galera e eu vou lá fazer um trabalho de alongamento, de aquecimento com vocês? Daí, foi minha primeira experiência com idosos, assim, então era um grupo de 30, 40 idosos. Várias vertentes diferentes, vários problemas diferentes, várias dificuldades motoras. E foi um trabalho bem bacana que eu realizei por 2 anos. Daí dei uma pausa, entrei na faculdade e o caminho foi me levando para isso, né? A confiança de alguns alunos e pacientes do Pilates em falar assim, Alan, por que você não cuida do meu pai? Por que você não vai lá conversar com ele? Por que você não estimula ele a fazer atividade? E aqui estou, trabalhando na fisioterapia, com performance, prevenção, e trabalhando com alguns idosos maravilhosos. E assim, a cada dia que passa eu fico muito contente com os resultados e fico muito feliz em poder contribuir com eles e também com os filhos, né? Assim, porque quando a gente ajuda o idoso, a gente ajuda a família inteira. E quando a gente ajuda a família, a gente também ajuda o idoso. Bom, é isso. E espero poder contribuir de maneira positiva aqui nesse encontro. Bacana. Marília. Olá, eu sou Marília Simões, sou jornalista, tenho 55 anos, sou filha de uma mãe de 90 anos, que até os 84 era uma mulher ativa, independente, dirigia, morava sozinha e a ladeirinha começou a descer. Com a pandemia isso realmente piorou, como a maioria dos idosos. Ela teve um AVC pós-Covid, que comprometeu a sua parte motora do lado direito. E nos últimos 3 anos, ela é uma mulher completamente dependente.
para tudo, né? Ela não caminha mais, não fica em pé, ela continua com um bom humor maravilhoso, que é uma característica dela, né? Nesses últimos 3 anos de vida de cadeira de rodas, cama, cadeira poltrona reclinável, que ela chama do trono dela, nunca a vi reclamar, acho que isso é uma grande lição, mas dói. Eu não consegui me acostumar até hoje. Eu sofro diariamente, eu procuro dar o meu melhor, mas são 24 horas pensando nisso, né? E agora eu entrei num processo do medo, que eu sei que o próximo passo é perdê-la. Eu já compreendo que o corpo dela está precisando de um descanso, de repente, mas eu me sinto assustada com tudo isso. E eu acho que a comunidade Bengalas foi, assim, brilhante, essa ideia de Marta. Me sinto muito acolhida e compreendida, principalmente. Porque eu acho que esse lugar que nós estamos só compreende quem está ou já esteve. E seria muito bom que quem ainda vai estar um dia começasse a se trabalhar e compreender para poder dar o seu melhor para si mesmo, que dessa forma vai dar o melhor para o idoso. E para isso a gente está aqui. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. E entender, né, essa questão da motricidade, ela é importante, né? Então, Alan, o que é recomendado e o que não é recomendado? Porque mesmo que o idoso tenha um fisioterapeuta, ele não está lá o tempo todo, né? Quem Sim. acompanha são cuidadores ou nós, filhos desses pais idosos. E a gente muitas vezes até cerceia, não vai lavar um prato, não vai varrer uma casa, né? Então, o que é perigoso, o que é possível, o que a gente deve estimular? Dá uma luz aí para a galera. Pronto. Então, a gente tem idosos em várias fases, né? A gente tem idosos que estão acamados, mas a gente também tem idosos que estão bem ativos. E aí, o que é que começa? Assim, de onde é que vem a limitação? Muitas vezes a limitação vem desse medo que é muito acentuado dos filhos, dos cuidadores, e que ele acha que ele precisa poupar aquele idoso. Só que a gente não entende que o corpo precisa de movimento. E um corpo sem movimento, ele tende a enfraquecer. Ele tende a perder sua qualidade. Então, se alguém me perguntasse assim, Alan, qual o momento de eu pedir para que meu pai pare? Eu falei, não há um momento para que você peça que ele pare se você percebe que ele tem condições de fazer as coisas. Mas se caso chegue esse momento, quando a gente fala assim das atividades diárias, né, que é varrer uma casa, que é lavar um prato, para o idoso que faria isso, eu preciso substituir. Então, assim, olha, meu pai, eu gostaria muito que você não fizesse mais isso porque está se tornando perigoso, mas isso não significa que eu queira que você vá para a cadeira ou vá para a poltrona. Eu preciso dar uma outra atividade. Eu preciso fazer com que aquele corpo volte a se mover. Ai, Alan, como que é que eu vou fazer isso? Então, eu posso estimular ele a pintar? Eu posso estimular ele a dançar? Eu posso estimular ele a fazer musculação? Eu só não posso pedir que ele não faça mais nada na vida com medo de que ele se machuque. Porque se o excesso de atividade diária pode trazer um perigo, a inatividade traz um perigo que é muito maior. Uhum. E no caso, assim, como Marília trouxe, né? A mãe dela teve um AVC, já não anda. Como é que estimula essa mobilidade? A gente precisa acreditar na capacidade do ser humano em se regenerar, né? A gente precisa. Então, assim, olha, meu pai teve um AVC, minha mãe está acamada. O que é que eu vou fazer? Eu preciso dar estímulo contínuo. Eu preciso contar com um auxílio adequado, eu preciso ter um bom fisioterapeuta que estimule, eu preciso aprender como estimular, mas não só para mim, que sou filho e eu sei que eu vou passar o dia fora. Eu preciso tentar dar orientação para aquele cuidador, eu preciso conversar de repente com a secretária do lar para que em algum momento ela faça com que ele sinta vontade de se mover. Eu preciso, um exemplo, um momento da alimentação. Se eu pensar no idoso como uma criança, quando a criança começa a se alimentar, que a gente coloca ela naquela cadeirinha, ela vai fazer aquela bagunça. Mas aquilo ali vai ser um estímulo. Então, antes do idoso se alimentar, eu preciso fazer com que ele tente se alimentar. Eu preciso dar estímulo para que ele comece a tentar reviver o movimento, porque do contrário o movimento não vai voltar.
E ainda que esse movimento não volte, digamos que essa sequela seja irreversível, eu preciso entender que esse movimento, ainda que de maneira passiva, vai ser o necessário para que ele não evolua em um quadro, numa piora daquele quadro. Então, assim, o movimento vai ser sempre necessário, com os cuidados devidos, com a orientação devida, mas vai ser sempre necessário o movimento. Eu nunca vou permitir que aquele idoso fique na cadeira para sempre, ou fique na cama para sempre. Eu preciso estimular que ele se levante, ainda que com apoio, ainda que ele não consiga ficar muito tempo. E às vezes a gente consegue ter muitos bons resultados diante daquela situação. E uma coisa que é bem importante, pessoal, assim, para dizer para vocês eu posso não voltar a ser o que eu era, mas de repente eu posso ser melhor do que eu sou agora. E eu acho que essa é a grande ideia. A gente não pode pensar em um processo de reabilitação com quem quer que seja, né? Eu penso isso de maneira geral. Se eu faço um processo de reabilitação, eu preciso pensar desse momento para frente. Eu preciso pensar em me tornar melhor para a situação que eu vivo agora. Porque ainda que eu não possa voltar a ser quem era, e se a gente pensar, nunca somos como ontem, e amanhã seremos diferentes de hoje, porque é o processo natural da vida, o corpo envelhece, e nem sempre o corpo vai conseguir fazer tudo igual, mas ele precisa fazer com determinada qualidade. Eu acho que isso é a grande questão, gente. Quando a gente pensa em reabilitação, eu não posso estar preso ao passado. Eu posso até me balizar com o que eu conseguia, mas eu preciso pensar desse momento para frente. E eu acho que essa seria a grande dica. Não desista nunca, independente de estar na cama, independente de estar na cadeira de roda, ofereça sempre estímulo. Pronto. Você me deu 2 palavras-chave que deixaram gancho para 2 coisas. Um é estímulo. Eu acho que o ser humano é movido ao estímulo, né? A gente comparou um pouco assim a criança com o idoso. Ambos precisam disso. Eu costumo dizer que assim, sei lá, eu passo um fim de semana que eu esteja fora e não veja minha mãe, 3 dias depois, há uma diferença. Quando é a criança, você teve um tempo sem ver, já evoluiu para algumas coisas. O idoso evolui muito rápido. Isso assusta. E um exemplo, né, eu gosto de trazer na prática, a minha mãe, né, no caso, ela ficou comprometida de um lado, que é o direito, ela é destra. Então, vamos trabalhar o esquerdo. E a costura era uma das coisas que mais estimulava ela, com as 2 mãos. Ela nunca gostou de televisão, e leitura e costura sempre foi o que gostou. E aos 88 anos, ela começou a aprender com a mão esquerda, a se alimentar, a fazer o que podia. Então, o estímulo vem para isso. E uma outra coisa que você trouxe, que é a reabilitação. A gente tem ainda, assim, um tabu que a fisioterapia é indicada, é feita ou realizada para o processo de reabilitação, mas não só da reabilitação. E aí vem a pergunta, o idoso só vai buscar a fisioterapia se precisa de um processo de reabilitação ou quando isso pode começar? Essa é a pergunta que eu estava esperando ouvir. Assim, Alan, qual o momento certo de eu procurar a fisioterapia? Assim que você nascer. Você pode ser perfeito. A fisioterapia é hoje, né? Porque antigamente era muito lido como do jeito que você falou. Eu só procuro o fisioterapeuta se eu estou doente, se eu estou lesionado. Só que hoje não, hoje a fisioterapia ela tem que estar ali colada com a educação física, colada com a cultura, colada com a educação, colada com tudo que é de bom, porque a fisioterapia faz com que você cresça, faz com que você melhore, faz com que você adquira bons resultados. Tendo em vista hoje, se você olhar qual atleta de ponta que não tem dentro da sua equipe um fisioterapeuta. Então não é o tratamento, é um acompanhamento, um meio de vida. Um acompanhamento, um meio de vida. A fisioterapia pode oferecer isso, deve oferecer isso. Hoje o fisioterapeuta ele já está pensando nisso, ele pensa em prevenção, ele pensa em performance. Então assim, ele pensa em correção de movimento. Então, e para o idoso não é diferente, então assim, para a gente não é diferente. Eu acho assim, tem gente que acredita que é luxo ter um fisioterapeuta se você não está em um processo de reabilitação. Eu penso que é necessário, não pelo fato de ser fisioterapeuta, mas assim, por entender de quanto essa profissão tão bonita pode levar você. Pode promover longevidade, pode promover saúde,
pode promover uma melhor recuperação em caso de acidente. Então, assim, é fantástico esse mundo. E acho que uma consciência corporal, né? Porque, infelizmente, hoje a tecnologia nos ajuda de diversas formas, mas a tecnologia é inimiga do nosso corpo físico, né? E assim, eu costumo dizer que a gente começava com os computadores grandes, não tem isso? Que você começa assim, e aí foi reduzindo para o notebook, para o tablet, para isso, e para o celular. Então a gente vai ficando assim. E é preciso expandir, não é? Expandir. E uma coisa que é até interessante quando a gente fala desse mundo que é macro, né? E que depois ele vai se reduzindo. E aí a gente pensando assim, hoje, se a gente parar para pensar, a maioria das idosas, ainda dessa geração, elas eram muito afeiçoadas ao crochê, ao bordado, ao pano de... e tudo que pede uma plaquia fina. E quando nesse momento, o ideal seria levar ela para expansão, para alcance, para, sabe, níveis diferentes de trabalho. E essa é a grande questão, assim. Então, se a gente parar para pensar hoje, a maioria das idosas, elas estão em um telefone. Esse movimento não é similar a um movimento de costura? É um movimento que encurta, é um movimento que vai favorecer a pouca mobilidade dos dedos, é um movimento que vai favorecer a dor no pescoço, a um cansaço cervical. E quando a gente precisa trazer esse idoso para um lugar maior, para um lugar distante, para os movimentos de alcance e de liberação desse corpo, né? Então... E como é que a gente, filho, pode estimular isso? Dá para brincar com eles? Como é? Tem muita brincadeira, né? Hoje eu falo assim, Alan, você se especializou no idoso? Não, mas eu penso em tirar ele daquele lugar comum, que é a poltrona, que é o acolhimento. Então eu estou sempre utilizando... eu visito as casas com uma sacola e foi muito bacana. Outros dias assim... Isso parece a cartola do mágico, né? Que eu não sei o que vai sair daí, de dentro. Então eu tenho bola, eu tenho faixa elástica. Se eu não tenho isso, eu utilizo a cadeira, eu utilizo um corrimão. Então, assim, há um mundo gigante para que a gente use dentro de casa. Sim. E o filho pode fazer isso. Você pode brincar de jogar uma bola e seu pai te devolver uma distância. Você pode brincar de tocar na mão direita, mão esquerda, toca aqui, toca ali, que é lúdico e é bem bacana. Quando a gente fala assim, mas isso é coisa para criança. Não, gente, isso é para qualquer idade. Você vai estar trabalhando ali, reflexo, vai estar trabalhando agilidade, controle motor. É uma brincadeira simples. E se a gente pensar, como é que a criança desenvolve? A criança desenvolve assim. Com movimento. Com movimento. E como é que aquele idoso vai voltar da mesma maneira? E como é que o idoso atrofia? Com a falta de movimento. Com a falta de movimento. E assim, entendo que o filho, quem faz isso, precisa ter paciência, né? Uma conversa que a gente estava tendo lá no encontro remoto do Bengalas, que acontece, né? Lembrando, quem quiser fazer parte, acontece remotamente, às terças-feiras, de 7h30 às 9h. E um dos assuntos que surgiu é que você estava dando até o exemplo da alimentação, como a gente fica impaciente com o idoso. Com a criança a gente tem paciência de esperar, né? Com o idoso não, a gente fica impaciente, assim, você já sabe, né? Então como é que está comendo desse jeito? Então tem vergonha se vai no restaurante, esse idoso se suja, vergonha de dar para ele, por exemplo, comer e se melar. Então acho que essa paciência está faltando nas pessoas, né? Sim, a paciência é vital para isso, né? Porque assim, quando você é impaciente, você acaba potencializando o que aquele idoso tem de maior dificuldade. E é muito triste para alguém pensar como era e perceber como está agora e perceber o que isso gera, né? A angústia que gera no filho dele. E muitas vezes ele evita de fazer determinada ação, determinado movimento, porque ele já sabe qual vai ser a reação. Ele já sabe qual vai ser o olhar de pena, ele já sabe qual vai ser o olhar de reclamação. Muitas vezes alguns filhos acham, não, o que ele está fazendo é pirraça. Às vezes não é, ele está limitado, ele não está praticando, ele não está se exercitando.
E ele vai perdendo aquela qualidade motora. Então a gente precisa ter muita paciência, não só com relação ao movimento, não só com relação ao andar. É claro, gente, que se você vai andar com um idoso de 90 anos, ele não vai conseguir andar na sua velocidade. Você vai precisar reduzir. Ele não consegue sentar e levantar com a mesma velocidade que você. E você precisa entender isso nele até para que você entenda esse processo quando chegar a sua vez. Né? As pessoas mais jovens precisam entender esse processo. Aí eu não falo só, eu falo dos filhos, eu falo dos netos. A gente precisa entender esse processo. Essa paciência, a paciência não só com relacionada ao movimento, mas a paciência em ouvir a mesma história, ainda que seja 10, 20, 30 vezes que seja. A gente precisa entender que aquele idoso está fechado em um local e que não está acontecendo nada na vida dele, e que se não está acontecendo nada na vida dele, ele vai precisar acessar a memória para contar, para se sentir útil, para se sentir participante daquela comunidade. O repertório fica reduzido. O repertório, né? É muito reduzido. E com a pandemia foram 2 anos de repertório resumidíssimos, assim. Por sinal, assim, dos motivos de eu ter escolhido o Alan, eu brinquei aqui na apresentação, é que ele é meio psicólogo, porque assim, eu entendo que uma fisioterapia de idosos, ela tem uma parte que é técnica, sim, né? Sim. Mas tem uma parte que é muito comportamental. E a pessoa, eu acho que você que é filho de pai idoso, na hora de escolher o profissional que vai cuidar do seu pai, da sua mãe ou do casal, depois você vai contar as histórias de casal aí, né? Essa pessoa, ela precisa ter jeito com idosos, precisa gostar de idosos, precisa ter paciência com idosos. E essa psicologia, né, eu digo que Alan tem muito. Ele atende a minha mãe, que era altamente resistente, hoje fica sonhando com o dia da fisioterapia, porque distrai ela, né? Então, tem um exercício, a gente vê avanços, mas, acima de tudo, para ela é um momento agradável, é um momento distraído, é um momento de companhia, não está ali só faça isso ou faça aquilo, está ali conversando também, escutando aquele idoso. Então, Alan, conta pra gente um pouco, né? De onde vem isso em você e como é que você faz? Eu acho que isso é algo que vem da dança, de verdade. A dança é algo que estimula muito, que acredita muito. E a gente costuma dizer assim, se você tem uma perna e um braço, você é capaz de dançar. Você precisa entender o seu jeito de dançar e a sua dança. A minha dança não é a sua dança, que não será a dança do outro, assim como a dança do seu pai, no momento, não é a sua dança. E aí eu costumo pensar assim, e dentro do meu processo de formação, eu tenho um processo de formação que é voltado a trabalhar com atleta. E quando eu olho para o idoso, eu olho para um atleta que precisa de estímulo, que tem uma meta, que possa ser que ele nem estabeleça, mas quando eu encontro, eu estabeleço a meta que eu quero para aquele idoso, que eu acredito que ele possa chegar, e a gente vai dando estímulo. Então, assim, uma das coisas que eu mais utilizo, volto a dizer, eu estou sempre enfatizando e elogiando o que aquele idoso me mostra de melhor. E eu acho que essa é uma coisa que a gente deveria usar com todos, né? Com todos, principalmente com os nossos pais. Olha, eu sei que o senhor tem dificuldade, que a senhora tem dificuldade no momento para isso, mas você faz isso tão bem. E aquilo vai ganhando, né? No caso de Dona Neuza, essa fofa maravilhosa, no meu primeiro encontro com ela, ela falou assim, vou logo te dizendo que sou teimosa e não gosto de exercício. Eu falei, nossa, que legal, a gente tem algo em comum. Ela que eu sou tão teimoso quanto a senhora e eu não desisto. Desarmou logo. Aí ela, muito ousado, mas depois deu um sorriso e o processo é diário, sabe, gente? Cada dia a gente vai conseguindo uma coisa. Eu não posso desistir na primeira cara enfesada, na primeira cara fechada, ou no primeiro dia de mau humor. Eu também preciso entender que aquele idoso, assim como qualquer pessoa, vai ter variação, vai ter um dia que ele vai estar para cima, vai ter um dia que ele vai estar para baixo. E é isso que vai balizar o tratamento daquele dia. Mas, independente disso, o mais importante mesmo é que eu preciso enxergar que ali tem uma pessoa. Ali tem um coração, ali tem uma história de vida, né? Ali tem uma tristeza por
está regredindo na sua capacidade motora. E eu preciso tratar com muito carinho. Alan, você faz isso só com o idoso? Não, eu faço isso com todo mundo. Eu invisto no melhor de cada um. Porque eu acho que quando você investe no melhor, os resultados vêm e você vai de maneira tranquila trabalhando as necessidades maiores. Mas eu preciso dar ênfase ao que o idoso tem de melhor. Eu acho que esse é um ponto, Marília, que talvez seja uma lição para a nossa comunidade, né? Porque as pessoas chegam tão exaustas, tão tensas, que ali vem um desabafo. Ontem a gente estava até numa discussão interessante sobre a gente faz por amor, a gente faz por obrigação, a gente faz por responsabilidade, por compaixão, e é tudo tão pesado que às vezes a gente esquece de olhar... De enxergar o lado bom, né? O lado bom, né? De estimular o que esse idoso Sim. tem de melhor. Você teve a mesma percepção nessa escuta? Que precisa isso, né, acontecer. E assim, eles têm, aqueles que estão lúcidos, eles têm consciência da finitude de que está mais perto. Aí quando você falou, ele sabe que ele não vai evoluir tanto a ponto, por exemplo, minha mãe sabe que ela não vai voltar a andar, porque também houve uma opção, que a gente vê a coisa do estímulo. Ela chega e diz, ela fez, eu não quero mais andar, eu cansei. Então, até que ponto, e aí o geriatra que acompanha diz, se você deixar, ela vai ficar e não vai fazer. Então, o estímulo volta na ativa. Mas assim, até que ponto eu tenho que respeitar os momentos, né? Tem dias que realmente ela diz, eu não quero fazer hoje. Aí a gente força a pressão, vai lá na zorra. Aí piora tudo. Então, assim, existe essa opção dessa entrega e assim a gente fazer até onde? Sem agredir. Particularmente, e como fisioterapeuta, eu acho que não existe essa possibilidade. Mas não existe, não é só para o idoso, não existe para ninguém essa possibilidade. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu quero buscar respeitar aquela vontade, eu preciso entender que aquela vontade de prostração vai gerar um problema enorme para todos, sabe? Então, assim, o profissional ele tem que estar habilitado a descobrir novos caminhos. Eu preciso descobrir novos caminhos para aquele estímulo. Eu encontro muito isso. Então, por exemplo, tem dia que eu chego e falo assim, nossa, hoje eu não quero fazer nada, estou muito cansada. Eu não, com certeza, não, tudo bem. Ó, hoje eu vou começar fazendo uma massagenzinha aqui no seu pé, já que você não quer fazer nada. Eu vou fazendo uma massagem, vou fazendo uma drenagem, vou estimulando, vou fazendo mobilidade passiva. E quando eu sinto que aquele humor melhorou, eu peço um exercício. Ela vai me entregar. E se ela não me entregar, eu vou continuar trabalhando de maneira passiva, mas eu vou precisar trabalhar. O movimento é imprescindível. Então, assim, não achem que vocês estão ferindo a dignidade dos pais de vocês. Se em algum momento ele decidir que ele precisa, que ele não quer mais e que ele quer parar, e você diga não, você vai fazer. Isso é cuidado, isso não é respeito. Você permitir que aquele idoso fique deitado não é respeito. Não é respeito à memória dele, não é respeito ao corpo dele. Agora também não é ir na autoridade, né? Não. Então é ir com jeito, a gente né? precisa de jeito para tudo, gente. Tudo. Porque assim, são fragilizados. São né? crianças, né? São crianças, né? assim, e querendo ou não, é muito difícil pro idoso, que eu acho que é um treinamento que a gente precisa ter. Eu preciso ter o treinamento de receber ordens de pessoas mais novas que eu. Há uma dificuldade, às vezes, A gente principalmente tem uma para dificuldade, gerações né? mais antigas, é verdade. Porque você imagina, assim, se você pegar dois irmãos, um de 10 e um de 6, o de 10 não se sente no direito de ouvir o de 6. E assim a gente vai perpetuando essa escala. Só que a gente precisa chegar em um momento de confiar no outro, e aí eu acho assim, eu preciso fingir que ele está mandando, se essa é a minha ferramenta. Não, tudo bem, não vamos fazer de tal forma. Como é que você prefere fazer? Estratégia. Eu preciso ter uma estratégia para que aquele idoso se sinta no poder, porque, gente, vamos lá. Uma pessoa que passou a vida inteira gerenciando a própria vida, e a partir do momento alguém chega e diz, a partir de agora sou eu que mando, é muito duro. Então a gente precisa começar a fazer isso agora. Eu preciso receber ordem de alguém mais novo, eu preciso receber orientação de alguém mais novo. Porque essa é a tendência. Vai chegar um momento que você vai ser orientado.
eles vivem, né, perdas e lutos diárias. Sim. Então, assim, a gente encara isso, a perda e o luto, quando eles forem embora. Mas ele já não sai mais sozinho. Ele já, sei lá, não faz aquilo. Então, todo dia é uma coisa a menos que faz. Sim, eu costumo dizer que são muitas mortes antes da morte. Antes da morte. Morre a autonomia, morrem os amigos, morre Então, a eles força. vivenciam isso e a gente assiste e sofre junto, né? Com isso. Mas eu acho que essa é uma grande lição que a gente está tendo aqui, né? O jeito de conduzir as coisas, porque na comunidade que eu sempre estou trazendo, né? Que a gente escuta muito o sofrimento e às vezes quando a gente está no sofrimento a gente não consegue encontrar alternativas. Então eu acho que a Alan deu aqui uma aula muito bacana. Mas, Alan, na comunidade surge uma outra questão que a gente tem trazido também para os podcasts, que é assim, ao mesmo tempo que a gente está lidando com os pais idosos, a gente está lidando também com nossa própria perspectiva de envelhecimento, Sim. né? E aí a gente tem aí essa geração hoje dos nossos pais é uma geração que, tirando quem era envolvido com algum esporte, não existia o hábito da atividade física, e tem a nossa geração agora que já está caminhando para isso, né? Então, assim, o que você acha que pode prevenir em termos de atividade física, né, de mobilidade, esse envelhecimento? Eu tenho visto, né, muitas matérias falando até da relação da força nas pernas com prevenção de demência. Então, as coisas... Antes, para você prevenir demência, mandavam a gente fazer... Exercícios cognitivos. E hoje está falando, olha, não é fazer... Só o cognitivo, é o físico também. É o físico, né? Alimentação, é atividade física. Então, já que você está falando de estímulo, o que você diria para essa comunidade, para estimular essa comunidade a se cuidar para o seu envelhecimento? Eu acho que o grande exemplo vocês têm em casa, né? Quando você chega ao ponto de você hoje encontrar um idoso com 80 anos com pouca mobilidade, você tem um exemplo do que não fazer. Isso eu digo, tendo em vista que não foi um idoso que caiu, que sofreu um acidente ou algo do tipo, mas é aquele idoso que a gente poderia dizer assim que sempre foi preguiçoso. Então, eu já tenho um exemplo do que não fazer. Aí agora, se você me perguntar, Alan, tem momento para começar isso? Eu vou dizer, olha, independente da idade que você se encontre, o momento é hoje. Para que você comece a ter atividade, para que você comece a viver uma vida mais leve, para que você, de certa forma, comece a abrir o seu horizonte a não só olhar para o problema, a não só olhar para a dificuldade, a valorizar também o que de bom existe, né, dentro de você, dentro do idoso, dentro da convivência que você ainda tem com seu pai, porque não pode ser só problema. Eu não posso potencializar só isso. E a atividade física vai melhorar muita coisa, né? A atividade física vai gerar um movimento na sua vida que você vai enxergar as coisas de uma outra forma. Porque, assim, é muito difícil quem não consegue se mover, que não consegue realizar uma atividade física, que não consegue colocar adrenalina para fora, que não consegue se movimentar, de olhar para todas essas dificuldades sem ficar triste, sem entrar em um processo depressivo, porque assim, para onde você canaliza essa energia? Então, o movimento te traz isso. Então, eu faço o que? Musculação? Faça musculação, dance, cante, escute música, que é uma outra dica que eu dou também, né, a quem está com os idosos em casa. Estimule a ouvir música. A música leva ele para momentos felizes. A música muda a atmosfera da casa. Então, que é um dos outros recursos que eu utilizo. Assim, quando eu entro em uma casa que eu tenho um idoso muito resistente, a primeira coisa que eu pergunto é assim, o que é que você gosta de ouvir? E a música abre aquela porta. E depois vem o movimento. E depois vem a vontade de voltar a viver. E depois ela vai comemorar o fato dela ter conseguido subir um degrau. Ela vai comemorar o fato dela estar conseguindo se levantar da cadeira. Então, assim, tudo que pra gente parece ser muito pequeno, hoje, né, na condição física que a gente tem, daqui a 10, 15 anos, pode ser algo muito grandioso e importante. Então, assim, o que fazer? Comece a fazer agora. Mostre ao seu pai que você se movimenta. Mostre à sua mãe que você se movimenta.
Mostre à sua mãe que apesar de sentir dor de cabeça, que apesar de sentir dor na lombar, enfim, apesar de ter momentos de dores, você está buscando um movimento, porque se você acreditar que o movimento cura, ela vai acreditar que o movimento cura. E de repente ela não se entrega para ficar deitada, para ficar sentada, para achar que o que ela tinha que fazer aqui na Terra já foi. Então eu acho que esse é o grande momento. Comece. Bacana. E eu disse que ia pedir para você contar, né? Você às vezes atende casal. Sim. Como é isso? Gente, eu atendo um casal muito legal, né? Que é Maria Auxiliadora e seu João, o qual eu chamo de Mary e Johnny. Eles são uma figura, então assim, no início Maria também era bem resistente, né? Normalmente ela já dizia, lá vem meu torturador. Nossa. Mas ela não falava isso de uma maneira assim, feliz, não. Ela, tipo assim, isso eu não consigo, isso eu não faço. E aí dentro desse atendimento, eu descobri que a picuinha entre eles é algo... Ele não pode ser melhor que ela e ela não pode ser melhor que ele, mas ambos buscam isso. E eu entendi que aquilo era a chave para que eles evoluíssem dentro do processo do atendimento. A competição, né? A competição. Então, às vezes eu falo assim, Johnny, ela tá fazendo melhor que você. Aí, Maria, você vai deixar ele ganhar? E é uma diversão, assim, e aí acaba com riso, e acaba com histórias. Eles se divertem bastante, a gente brinca de tira ao alvo, de sentar e levantar, de jogar uma bola um pro outro. E nessa hora eu vejo a dificuldade que um quer imprimir ao outro porque eles querem ganhar, né, dentro da competição. Se eu seguro a bola, eu sou ótimo. Se ela não segura, ela perdeu e vice-versa. E é muito bom, é assim. E é engrandecedor. Você sai feliz, você sai sabendo que dentro de 45 minutos você fez algo que vai reverberar o resto do dia. E depois eu tenho o feedback dos filhos, depois eu tenho as gargalhadas. E depois ela vai começar a contar para alguém que ela já consegue fazer o que ela não conseguia. E é fantástico. Você falou de sentido. Feedback dos filhos e contou que sua história começou com seus pacientes e alunos que foram indicando os Sim. pais, né? E aí, como é esse feedback para os filhos? Como é que você provoca eles ou dá satisfação a eles para que eles sigam nesse processo de estimular e de... Esse meu encontro com as duas gerações, eu acho que também é um facilitador. Eu creio que não é todo fisioterapeuta que tem esse momento, né, de poder assim, olha, que normalmente você chega para o filho e passa um relatório, mas assim, você não tem intimidade com aquele filho. E quando você tem a confiança do filho, porque assim, se o filho foi capaz de entregar o corpo dele para eu cuidar, e ele sabe que eu tive cuidado, quando ele entrega o pai, ele me entrega assim, vai lá, Alan, eu confio no que você vai fazer. E eu aproveito para tentar fazer uma ponte. Se eu acho alguma dificuldade lá no idoso, que eu sei que está relacionado a comportamentos assim de sociabilidade, de saudade de um familiar, de necessidade de alguma coisa que um filho, que por todas as coisas da vida, dificuldade, trabalho e toda essa rotina dura que a gente tem tá se passando, eu consigo fazer essa relação. Então não é meio muito assim que um relatório que diz assim, olha, seu pai está evoluindo muito bem nesse quesito, tenta levar ele para passear, tenta levar ele para fazer tal coisa, seu pai gostava muito de bike, ok, ele não pode mais andar de bicicleta, compra um triciclo, quadriciclo, são coisas que vai estimular, né? Ele gosta muito de esporte, eu sei que você não tem paciência, mas senta um dia, assiste um jogo com ele, conversa com ele. Então eu vou tentando trazer isso, né? E muitas vezes o idoso saca que eu sou essa ponte. E ele também me utiliza, ele manda recado. Dá recado. Ele manda recado. Tem recado que eu levo, que eu acho pertinente, tem recado que eu não levo. Que muitas vezes assim, ele quer um pouquinho a mais de atenção, ele fala, nossa, eu tô morrendo de saudade do meu filho, tô com saudade enorme. Eu falo assim, não, peraí, seu filho também está precisando trabalhar e já me colocou aqui para te dar esse suporte. Então essa informação eu não vou levar, porque eu também não quero gerar uma agonia no filho. Então... Alan, me tira uma dúvida. Já aconteceu algumas vezes de eu chegar na casa de minha mãe e ela está no momento da fisioterapia, né? A dela é em domicílio.
Óbvio que inicialmente são pessoas que eu confio e tudo, mas não custa nada dar uma olhadinha. E aí é tipo criança, né? Que quando os pais chegam, já muda o comportamento. Até que ponto? Eu sei que cada um tem seu perfil, né, de personalidade e tal. Até que ponto isso pode ajudar ou atrapalhar? E aí me veio uma ideia. Eu sei que nossas agendas são complicadas de trabalho e tal. Mas que bom seria se de repente a gente tirasse, sei lá, uma fisioterapia do mês para fazer junto. Boa ideia. Com os pais. Eu acho que isso é fantástico. Eu sempre busco esse estímulo de encontros, né? Eu acho que é muito bom. Você acha que eles rendem o suficiente com a gente ou podem... Muito, porque é um estímulo. Porque assim, quando ele olha que você faz algo, ele vai querer fazer igual. Às vezes a fisioterapia, quando ela é feita em casal, a gente tem um resultado melhor por conta disso. Porque ele olha, principalmente os homens são mais competitivos. Quando ele olha que a mulher dele está com o melhor equilíbrio, ele quer buscar o melhor equilíbrio. E se ela olha que você acredita e está fazendo aquilo com ela, ela vai te dar o melhor. Lógico que ela não vai fazer igual a você. E também cabe a quem está ministrando essa sessão de fisioterapia entender coisas que te deixem em um nível parecido, porque ele sabe que aquilo ali é uma recreação. Aquilo não é uma fisioterapia para você, é uma fisioterapia para o idoso. Mas você participar é rico. Agora eu vou pedir uma outra orientação. No primeiro podcast, a doutora Lilian Carvalho estava comentando com a gente da importância de algumas terapias serem feitas fora de casa, né? Onde você aproveita e socializa isso. O paciente, de alguma forma, está com outros pacientes que vêm a concorrência onde está fazendo e tal. Para aqueles que não têm condições de estar numa clínica ou fazer a terapia fora de casa, de que forma a gente pode trabalhar também essa socialização? Há algum meio? Essa é uma pergunta bem bacana. Hoje temos em Salvador diversas praças, né? Então a gente precisa levar esse idoso ao encontro dos seus, né? Antigamente via muito ali na Praça da Piedade o encontro de idosos que iam jogar baralho, jogar dama. Eu lembro que no tempo eu estava estudando e eles pegavam o ônibus que eu pegava de manhã. Então, assim, eu vim em pé. E naquele momento ele falava assim, nossa, gente, 6:30 da manhã, por que eles estão na rua agora? Mas hoje eu entendo isso, né? Porque, assim, tudo que a gente quer é estar entre os nossos. Eles agora vão ao shopping, né? Aquelas pracinhas que os idosos se encontram no shopping. Eu acho isso fantástico, gente. É preciso, é necessário. Então, assim, no caso, se você mora em um apartamento e no apartamento tem academia, desce com o idoso, vai lá, tira ele de casa, passeia um pouco, muda o ar, muda a atmosfera. Se você pode, ainda que sua mãe esteja na cadeira de roda e você tem um lugar que é tranquilo você descer com a cadeira de roda no elevador, é tranquilo você ir em uma praça, vá. Ar puro, ar para respirar. Só que acontece, gente, que são dois fatores. Muitas vezes a gente diz que o idoso tem vergonha e não quer ir. Mas será que a vergonha é do idoso? Muitas vezes a vergonha é daquele filho, que ele acha que ele vai estar expondo o pai dele a uma situação de que os outros vejam que ele está de cadeira de roda. Mas, gente, se ele está em cadeira de roda e aquele é um processo irreversível, significa que a vida para ele acabou? Não. Então é a gente que precisa desse entendimento. Eu preciso não ter vergonha. Eu preciso levar. Eu preciso fazer com que ele vá à praça. Eu preciso fazer com que ele tenha contato com criança, com cachorro, com o pessoal que está limpando a praça. E se a gente discutiu também que se eles não começam a ir, se nós não começamos a levá-los, isso nunca vai ser entendido como necessário para a revisão das políticas públicas. Sim, porque a gente vive num país que não facilita isso para o idoso, né? Já não basta, não valoriza, já não basta a questão da segurança, que é uma coisa que eu acho que também atrapalha hoje. A gente tem medo que eles saiam, a gente tem medo de sair com eles por medo de assalto, de roubo, enfim. Então, acessibilidade, todas essas questões que, se os nossos idosos não forem para a rua, a gente não vai poder brigar por isso, né? E na Europa, nos Estados Unidos, você vê muitos idosos indo a museus, a teatros, a cinema, a tudo, né? E, enfim, né? Então, acho que aqui a gente colheu algumas pérolas. Adorei a ideia de fazer fisioterapia junto. Me cobre isso, né? E um dia. Mas o nosso tempo está acabando.
E então vamos aí para as despedidas, né? Considerações finais, algum recado, o que é que ficou desse encontro? E aí, Marília? Eu acho que fisioterapeuta é um braço direito, sabe, pra gente. E assim, os dias que minha mãe tem fisioterapia, parece que dá um conforto, um alívio, né? Algo de positivo está acontecendo. Agradecer a Alain por esse lado humano, por esse lado de psicólogo que ele tem, só da troca que eu ouvi aqui, na referência de Martinha. E queria deixar uma dica que eu coloquei, a gente falando de praças aqui, eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp, no sábado retrasado. Minha mãe é cadeirante, eu levei para o Campo Grande, para quem mora perto, e fiquei encantada com a limpeza da praça, com a segurança, com aqueles guardinhas que a gente chama de Cosme e Damião, e o número de idosos e cadeirantes. E assim, consegui parar na Zona Azul, estacionei o carro pertinho, acessibilidade, o chão limpo, foi fantástico. A gente passou umas 2, quase 3 horas assim da manhã do sábado e foi maravilhoso. E ela contou isso para todo mundo depois. É bom para eles e é bom para a gente, né? Quando você compartilhou, a sensação que eu tive foi essa, assim, poxa, fiz uma coisa bacana para minha mãe, que foi bacana para mim também, Não né? Não precisei ficar dentro do apartamento com ela ouvindo as mesmas coisas. Eu trouxe, né, repertório novo e debaixo das árvores, pássaros cantando. Foi fantástico. Quem mora perto vale a pena, viu? E a gente, aí é um ponto que tá bacana na cidade, é que hoje tem várias praças legais, né? Assim, de recado que eu tenho, assim, na verdade, agradecer, né, pela confiança e pelo convite, de poder estar aqui e trocar ideia sobre esse tema, que eu volto a dizer, não sou especialista, mas olho com muito cuidado e com muito carinho. E assim, você não tem o título, porque a quantidade de clientes, assim, só eu aqui tenho uns 5 na cabeça. Sim. E a minha dica final é assim, pessoal, acreditem que há um mundo para ser desbravado, né? Tá tudo muito novo no Brasil, tá tudo se começando. Esse é um movimento muito interessante, que a partir desse movimento, né, que a ideia é buscar essa estrutura, buscar esse apoio, né, essa bengala, vocês vão entender que há muito a se fazer e está muito perto. As coisas estão muito perto da gente, assim. Então a gente precisa tirar um pouquinho o olhar do problema e colocar um pouquinho o olhar nas soluções, no que fazer, o que é que eu preciso mudar. Eu preciso mudar, né? Eu preciso estimular o movimento, independente de que aquele idoso esteja desejando ou não fazer. Gente, atividade... Que tenha feito ou não na vida. Que tenha feito ou não. Gente, atividade física não é uma opção de escolha. Primeira dica que eu dou. Remédio. Não só para o seu idoso, a atividade física é a obrigação de todo ser humano. Tá lá. Preciso, assim como escovar os dentes, assim como me alimentar, eu preciso fazer atividade física. Necessidade fisiológica. É uma necessidade. É uma necessidade. E a grande dica é essa. Leve seus idosos para o novo. Saia de casa. Estimule o encontro deles com os netos. Estimule o encontro dele com outros idosos. Estimule o encontro dele com crianças. Estimule o encontro dele com tudo. Só não deixe ele dentro de casa. Não tenha tanto medo. Gente, ele pode cair no shopping, na praça, da mesma forma que ele pode cair em casa. Ele não ir para a rua não significa que ele não vai cair, tendo em vista que as maiores quantidades de quedas são a domicílio. Você não está protegendo, entendeu? Achando, não, ele vai para a rua, ele vai cair. Se ele tiver de cair, ele vai cair em casa. Porque quando ele levantar, ele vai cair. Porque quando ele andar, ele vai cair. Só que na praça ele vai ter outra coisa, ele vai ter uma expectativa melhor de vida. Ele vai ver o mundo, gente. Há um mundo enorme, com muitas coisas para serem vistas. Não é o fato de estar com 80, com 90 anos, de dizer assim, eu já vi de tudo na vida. Mentira, nunca vimos de tudo na vida. Temos coisas para ver e a gente precisa mostrar isso. E a gente precisa entender isso agora para que o nosso processo seja melhor. E uma outra coisa, a gente precisa inserir os mais jovens dentro desse processo. Vai ser árduo, como está sendo para vocês, mas o mais jovem ele precisa estar dentro desse processo, porque não teremos quem cuide da gente, né? A tendência é que a gente chegue a 100, 105 e vai precisar de cuidado. E como diz a doutora Lilian,
Quem não é, um dia será, né? Ou foi ou ou será. Né? Ou foi ou é ou será, não tem jeito. A única opção fora disso é morrer. Achei fantástico. Vamos ser, né? Vamos ser idosos. Alain, Marília, muito obrigada por esse papo tão enriquecedor, tão maravilhoso. E, Alain, na sua mensagem final, quando você diz assim, tem muito a ser feito, essa é a nossa proposta, essa é a proposta da comunidade Bengalas, porque a gente está ouvindo falar muito, né, do envelhecimento da população, da geração sanduíche, e o foco é no problema, na estatística, mas qual é a solução? Nós não temos a solução, mas a gente tem vontade, a gente tem boa intenção, né, desejo de fazer esse processo de uma maneira melhor para nós, para os nossos pais e, quem sabe, deixar um legado para essa futura geração que vai cuidar da gente. Ou não sei. Sim. Mas, enfim, então, ideias são bem-vindas, pautas são bem-vindas. A gente tem vários podcasts, assim, já temos 10 aí engatilhados para trazer conteúdo para vocês. E fiquem com a gente. Obrigada e até o episódio 4. Obrigada.